Aphelion. Então vamos dar uma passada pelo jogo Aphelion, entender melhor o que se trata a história, como que tá essa gameplay, enquanto a gente toma aquele cafezão, tá? Pega um cafezinho, se você tá me assistindo de manhã, se você tá assistindo à noite, toma um chazinho. Mas antes eu queria te convidar a assistir a série do Zero a Steam que eu tô fazendo aqui no canal, onde eu aprendo Unreal Engine 5 do zero até chegar no nível de postar um jogo na Steam e vocês vão participar. Quem for membro vai conseguir opinar dos desenvolvimentos do jogo final e dos outros mini-jogos que vão ter ao longo do caminho. Então já se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada. Bom, o jogo se passa em um futuro onde a Terra está se tornando praticamente inabitável e a humanidade encontra uma possível esperança em um planeta congelado chamado Perséfone. Esse planeta, teoricamente, ele existe no nosso sistema solar, tá? Ele é o planeta 9, se eu não me engano. Ele é um planeta que, hipoteticamente, ele existe, tá? Baseado em contas matemáticas e tudo mais, mas ele ainda não foi descoberto. Bom, então, no jogo ele chama Perséfone. E esse planeta fica localizado lá no limite do sistema solar. Para investigar se esse mundo pode sustentar a vida humana, a Agência Espacial Europeia, e isso já é uma coisa muito interessante do jogo, que não foi dos Estados Unidos, NASA, etc. Foi a Agência Espacial Europeia, então isso é muito massa. Envia a missão Hope 1, né, Hope 01, liderada pelos astronautas Ariane e Thomas, que são os dois personagens que você joga ao longo do jogo. Só que tudo dá errado logo no pouso, e um acidente separa os dois em meio a um ambiente hostil, misterioso e completamente desconhecido. A partir daí, a história gira em torno da sobrevivência, da tentativa desesperada de reencontro e dos segredos perturbadores escondidos sob o gelo de Perséfone. E o jogo mistura exploração, sobrevivência e narrativa cinematográfica com um clima muito solitário e contemplativo. Você praticamente fica sozinho ou sozinha, né, dependendo de quem você estiver jogando, durante a gameplay inteira. Enfim, lembrando aquelas ficções científicas mais existenciais, onde o espaço parece bonito, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa extremamente assustadora. Conforme a missão avança, o planeta começa a revelar que talvez exista algo muito maior acontecendo. Então, conforme a missão vai avançando, vão acontecendo outras coisas que vai praticamente mostrando que o planeta não é tão bondoso assim, né? Ele é meio hostil. Então, tem um plot twist aí no meio que eles descobrem que já existia uma missão anterior que tinha ido para esse planeta para fazer exatamente a mesma investigação. E o nome dessa missão era Aphelion. Então, o que dá origem ao nome do jogo é uma missão que foi enviada antes da Hope 1. Muito interessante, mas eu acho que... Putz, eu não senti a vibe, não, tá ligado? Tive ali alguns momentos na gameplay. Lembrando que eu tenho a gameplay inteira aqui no canal desse jogo, tá? Mas eu não senti o jogo, tá ligado? Não sei explicar, mano. Não mexeu comigo. Eu curto pra caramba esse tema, achei muito legal a história. Eu vou falar um pouco mais ali do que eu gostei no tópico abaixo, mas sei lá, mano, faltou aquele negócio tipo, mano, que plot twist louco, assim. Sei lá, mano. Foi um plot twist interessante, mas minha opinião, né? Minha opinião particular e sincera aqui. O ponto que eu gostei nesse jogo, e aí é muito particular, e se eu tô vendo bem, algumas pessoas criticaram pelo mesmo motivo, mas aí pra mim isso é uma coisa legal, que tem um lance meio filosófico, tá? Então quando você vai descobrindo o planeta Perséfone, você descobre uns campos eletromagnéticos e você consegue seguir esses campos. E esses campos muitas vezes conectam a Ariane com o Thomas, ela consegue ver as reações dele, o que tá acontecendo com ele através desse campo. É uma crença minha, tá? Eu acho que as coisas estão conectadas de alguma forma, né? Afinal de contas, tudo é energia, tudo é onda e tal. Então eu curto dessas paradas filosóficas, né? Só que eles... Sei lá, eu acho que eles exageraram um pouco nisso, tá? Exageraram um pouco, mas eu curti. Sinceramente, eu curti. Tem uma parte no jogo que me incomodou, foi quando o Perséfone, né, o próprio planeta, começou a ajudar ela, né? Aí, mano, aí tem umas coisas que quando quebra a lógica ali, me quebra também, que é, mano, se tá ajudando agora, por que não ajudou antes, tá ligado? Ou por que não ajuda melhor? Então, basicamente é isso. Bom, durante o jogo também, tem uns bichos, né, que vão aparecendo, que são anomalias causadas pela própria Aphelion, na verdade. Então, eles tentaram criar um ecossistema melhor, ali, mais robusto no planeta para ser mais habitável em si. Eles acabaram alterando ali algumas coisas do próprio planeta e gerou essas anomalias aí. Essas anomalias, o nome era Nêmesis, se não me engano era Nêmesis o nome deles. E são bichos que não conseguem te ver, então eles vão sendo guiados pelo som ali, né? Meio clichê também, mas eu curto. Mesmo assim eu curto isso. Essa parte eu curto. Tá, o final, mano...
sabe? Ela consegue, né? Ela consegue entrar em contato no final das contas, consegue quebrar essa anomalia, reverter ali a parada. E no final achei muito forçado que, sabe, tem lá os créditos e tal, legal, beleza, acabou o jogo. E aí de repente sobe uma plantinha. Ah, olha aí. Eu aqui não comeria essa planta aí. Falei, mano, pareceu que quis colocar uma coisa impactante ali, mas sei lá, ficou demais. Ele não precisava disso. Se tivesse deixado do jeito que tava, pô, foi pros créditos, foi pro. Já volta pra tela inicial, putz, ia ser melhor. Tentar não deixar impactante, talvez alguém curta isso, mas eu não achei legal. Bom, falando um pouco da gameplay agora, mano, não gostei, velho. Não gostei, já vou antecipar que eu não gostei porque tava muito pesado. Mas vamos lá. Então o jogo ele é focado totalmente em narração. Não tem um confronto direto, nem com aquelas anomalias que eu falei, só tem tipo esquiva, você tem que se esconder, tem que montar uma estratégia ali e tal, mas não tem nenhum confronto direto. E tem alguns desafios, tipo mini estratégias ali, então às vezes tá congelando, aí você tem que correr rápido até um abrigo, esperar dar uma esquentada, ir até o próximo, né? Tem as tempestades de raio, então você tem que ir desviando dos raios ali, sabe? Bem tranquilo, tá? Não tem muita dificuldade, até porque eu entendi que a ideia do jogo não era essa. A ideia do jogo era realmente contar a história, né? Ser bem narrativo mesmo. Mas o que me incomodou muito, assim, é que o jogo dava muita bugada, velho. E aí você perdia muito tempo. Então, tipo, sei lá, algumas partes que você tinha que sair correndo do bicho ali, que era uma sequência. O personagem começa a correr, né, a Ariane começa a correr e aí você vai desviando das coisas e tal. Só que às vezes quando você ia pular, mano, o controle não respondia na hora, velho. Ou então dependendo do lugar que você tivesse, realmente não funcionava o botão. Então às vezes eu ia pra esquerda, apertava o A pra pular, que eu joguei no controle, apertava o A e ele não ia. Eu falei, caraca, mano, mas eu apertei certinho no momento, sabe? Ele simplesmente não fazia, tá? E às vezes quando fazia com delay, então... Sei lá, na gameplay eu cortei, obviamente, né, tudo isso, mas, putz, começou a encher o saco, né, e acontecia direto, assim, diretão mesmo. Mas eu percebi mais no final do jogo. Aí eu não sei se pode ter sido o fator cansaço mesmo, ou, tipo, sei lá, deram gás no começo, depois o prazo foi apertando, aí tiveram que dar uma lapidada ali, menos fiel, né, no final. Dá pra jogar o jogo tranquilo, mas eu achei meio pesado ali, a movimentação meio pesada. No começo, olha só, a movimentação pesada era uma coisa que eu tinha gostado. Falei, pô, beleza, parece que vai ser um jogo mais tranquilo, realmente contemplativo, tipo Invincible, né? O jogo Invincible ele não é pesado, mas ele, putz, tem nada de desafio. Acho que nem dá pra morrer no jogo. Mas aqui, depois, quando eu comecei a ver que tinha que ter uma certa agilidade, eu falei, putz, aí pecou um pouco, né? Tinha escaladas, eu tinha escalada vertical, né? Com corda, com rapel. Achei bacana. Eu achei meio esquisito, mano. A mina é super heroína, assim, sabe? Tipo, ela vai escalando nos lugares impossíveis de escalar, tá ligado? Putz, isso aí me pega também. Sem equipamento nenhum, entende? Eu sei que é um jogo de ficção científica, mas eu acho que dentro dessa ficção científica tinha umas paradas científicas mesmo, né? Não só ficção. E aí misturou um pouquinho ali na parte de física e, tipo, capacidade humana. Eu falei, mano, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá ligado? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer aqui, mas resumidamente embora o jogo seja de ficção científica, eu estou controlando um ser humano. Se é um ser humano que tem poder e tal, mano, beleza, aí fechou. Mas não é. Isso é uma coisa que me incomodou também em Outlaws. Inclusive tá me incomodando, né? Eu pensando em dropar, inclusive, Outlaws. Mas enfim, basicamente essa gameplay. E chegou uma hora que, por conta dessas mecânicas e desses pontos aí de delay, de lerdeza do personagem, teve uma hora que eu cheguei no jogo, tipo, mano, só quero acabar esse jogo, sabe? Mas não porque a história é ruim, não é isso. É porque isso tava me incomodando de verdade, né? Eu não sei também se eu tô ficando impaciente, tô ficando velho. Não sei, mano. Eu já dropei Ixion, já dropei Fort Solis. Sei lá. E eu gosto desse tema, hein? Eu gosto desse tema. Mas simplesmente chegou uma hora ali que eu não tava mais curioso pra descobrir a história, né? Tipo, já era óbvio o que ia acontecer, já tava claro como que ia ser o final. E eu acho isso muito perigoso pra um jogo narrativo, tá? Eu vou trazer os pontos legais do jogo, tá? A ideia não é só ficar criticando, mas é realmente trazer minha opinião sincera pra você que vai jogar o jogo, né? Então, sem ser injusto aqui, ou pelo menos tentando não ser, né? Pelo menos tentando não ser. Uma coisa que eu tenho que falar, eu sou músico, sou produtor, inclusive se você não conhece minhas músicas, te convido, tá? Tá aqui embaixo na descrição o link das plataformas de streaming. E eu presto muita atenção na trilha sonora, velho. Inclusive, um parênteses, a trilha sonora de The Alters, mano, eu continuo ouvindo, sei lá, no meu dia a dia.
Eu vou passear com os cachorros assim, eu boto a trilha sonora do The Outers, velho. Porque realmente me pega, né? E eu tenho que falar que a trilha sonora desse jogo é muito boa, mano. Muito boa. Foi usado muito violino, cello, né? Percebi eu não sei se era o synth, um sintetizador, ou se era o próprio ambiente do jogo, mas que trouxe exatamente a sensação de frio, né? Que é o planeta gelado. Então achei muito massa, velho. De verdade, muito legal mesmo. Mesmo. Bom, eu disse várias coisas aqui sobre o jogo Aphelion. A história, ela é interessante e eu não, sinceramente, eu não acho que Aphelion seja um jogo ruim. Na verdade, eu consigo entender exatamente a experiência, né? O tipo de gameplay que ele queria passar. Tem uma estética bonita, tem ideias interessantes, alguns momentos filosóficos legais que eu comentei acima. Só não clicou comigo, só não virou, entendeu? Eu curto essa temática, mas esse jogo, acho que a gameplay me deixou um pouco saturado, né? Eu não me arrependo de ter jogado, inclusive eu não dropei, né? Embora eu tenha pensado ali no final, eu acabei não dropando. E a própria desenvolvedora, a Dontnod, ela já fez muita coisa boa. Tem o Jusan, que é um jogo indie que tá na minha lista pra pegar, que pelo visto também é bem narrativo, bem livre, assim. Life is Strange, que praticamente marcou uma geração inteira de jogos narrativos. Tem Banishers, enfim, os caras sabem criar essa atmosfera. Eu acho que simplesmente a história, a gameplay combinada nesse jogo aqui acabou não dando certo, mas se você publica um jogo diferentão pra arriscar, é seu momento de teste, mano. Que nem teve a Capcom agora com Pragmata. Foi um risco, tá ligado? Os caras saíram ali um pouco saíram da bolha, do nada, meteram um jogo ali, cobraram 300 conto, geral criticando o preço dele, né? Mas tá aí, ó. Jogaço. Eu, pelo menos, gostei. Vou falar dele aqui também. Tem a gameplay, mas vou falar dele também nesse estilo desse vídeo. E é isso, mano. Eu acho que, sinceramente, faz parte e tem que correr risco mesmo de criar jogo diferente, porque a indústria tá meio saturada dos estilos de jogos padrão, né? Então tem que arriscar mesmo e já era. Vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder as novidades e já adianto que a partir de junho vão ter muitas novidades no canal. Eu vou fazer um vídeo ainda compartilhando minha rotina de postagem, de criação de conteúdo, então fique por dentro porque vai ficar muito massa essa rotina aqui com vocês. Te vejo no próximo. Valeu!